porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vou tentar ilustrar. Deus pegou toda a humanidade, tanto bons como maus. Isso inclui religiosos, pessoas honestas, assassinos, ladrões, incrédulos, desonestos, corruptos, e lançou todos no mar da desobediência, ou mar do pecado, igualando a todos. Todos foram lançados nesse mar. Assim, Deus enviou Jesus no barco da salvação. Jesus olhou e viu pessoas más, assassinos, ladrões, corruptos, adúlteros, toda espécie de gente má, levantarem suas mãos e clamarem: Jesus, nos salve, estamos nos afogando nesse mar de pecado, nos ajude. Assim Jesus estendeu a mão e começou a puxar essas pessoas para dentro do barco da salvação e a colocaram no convés chamado igreja. Está escrito em Atos 2,47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Porém, muitas outras pessoas, também más, perversas, continuaram no mar do pecado. Até começaram a nadar, mergulhar, brincando nas ondas do mar do pecado e da desobediência, até se afogarem ou serem comidos pelos tubarões que se alimentam da carne, do pecado da carne. Está escrito em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte. Jesus olhou e viu outras pessoas boas, honestas, de caráter, religiosas, que também estenderam suas mãos e clamaram: Jesus, nos salve! Nossas boas obras não nos salvarão. Precisamos que o Senhor nos salve. Assim Jesus estendeu a mão e colocou essas pessoas no barco da salvação, sendo acrescentadas as primeiras que se arrependeram, pois viram em Jesus o único meio de salvação e não confiaram em suas boas obras, como está escrito em Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus olha e vê outra multidão de pessoas honestas, religiosas, de bom caráter, entrando em outro barco, o barco da justiça própria, conduzido pelas boas obras, religião, honestidade e bom caráter. Essa multidão pensa em seus corações: estamos a salvo. Até passam em seu barco da justiça própria, perto do barco da salvação, pensando: também estamos a salvo. Porém, as Escrituras dizem em Romanos 10, versículo 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, ou seja, confiam em suas boas obras, ao invés de confiar no sacrifício que Jesus ofereceu na cruz. Essas pessoas pensam que estão navegando para o mesmo lugar que o barco da salvação, mas estão indo para as corredeiras de água, indo rápido para uma queda que os levará à morte e condenação, pois confiaram em suas boas obras para se salvarem. As Escrituras dizem em Tito 3, de 5 a 6, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, as nossas boas obras, o nosso bom caráter, a nossa justiça própria não pode nos salvar. Em que barco você está? O da salvação
ou da justiça própria? Ou ainda continua no mar do pecado e da desobediência?